Sabe, como é que a gente lida com conflitos nas nossas comunidades? Será que existe algum tipo de, sei lá, um manual para isso? Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação nova e, olha, fascinante de um texto de 2000 anos. Ela vem da pesquisa de doutorado do Rodolfo José Lourenço e o que ele descobriu, bom, pode mudar completamente a forma como a gente enxerga isso. E olha só como a tese já começa, com essa dedicatória que, nossa, vai direto ao ponto, né? Esta obra é dedicada a todos que compreendem a necessidade e, ao mesmo tempo, o cansaço da vida comunitária. Puxa, viver em comunidade é fundamental, mas como pode ser cansativo, não é? É um sentimento que acho muita gente consegue entender e que já nos coloca bem no centro da nossa conversa de hoje. Então, no coração de toda essa investigação está um texto bem antigo, Mateus 18. Muita gente conhece ele como o discurso comunitário. E por séculos ele foi encarado quase como um manual de instruções, sabe? Um guia prático para resolver os pepinos que surgem dentro de um grupo. Só que aí vem a grande pergunta, o X da questão que a pesquisa do Lourenço coloca na mesa. Esse manual antigo, ele serve para quê exatamente? É um guia para reconciliar as pessoas, para juntar os cacos? Ou é, na verdade, um livro de regras para dizer quem fica e quem sai do grupo? A resposta para essa pergunta, olha, muda tudo. E se a gente olhar de primeira, os passos que o texto descreve parecem até bem diretos, quase uma receita de bolo. Primeiro, conversar com a pessoa em particular. Não deu certo? Leva uma ou duas testemunhas. Ainda não resolveu? Conta para a comunidade. E se nada disso funcionar, tratar a pessoa como alguém de fora. Esse ótimo passo sempre soou um pouco pesado, né? Quase como uma sentença. E é exatamente aqui que o nosso quebra-cabeça começa a ficar interessante. Ok, então para começar vamos entender a interpretação mais tradicional desses passos. A tese mostra que, durante séculos, uma forma bem específica de enxergar esse texto acabou dominando o jeito que a gente lê ele. E aqui entra um conceito que é super importante na tese Mishpat. Para ficar fácil de entender, pense nisso como um modelo de tribunal, uma ideia que vem direto da tradição judaica. O objetivo ali é muito claro: descobrir quem é o culpado e chegar a um veredito. Pois é, e quando a gente olha para aqueles passos de Mateus 18, usando essa lente do Mishpat, do tribunal, o processo todo parece se transformar na construção de um caso contra alguém. O foco vira provar quem está certo e quem está errado, e o resultado final para o culpado, claro, é a exclusão, a excomunhão. Mas é exatamente aqui que a investigação dá uma virada espetacular. A tese do Lourenço levanta uma possibilidade muito intrigante. E se essa interpretação, que parece tão óbvia, na verdade, estiver nos impedindo de ver uma pista fundamental, uma pista escondida no próprio contexto cultural da época? É isso mesmo. A pesquisa dele acaba revelando essa tal pista oculta, uma outra maneira de resolver conflitos que também existia naquela cultura, só que com um objetivo, olha, completamente diferente. E aqui está o pulo do gato, o conceito de Hib. Totalmente diferente do Mishpat, o Hib não é um tribunal. Pensa nele mais como um processo de diálogo, uma espécie de contenda, um debate entre duas partes, onde não tem um juiz para bater o martelo. O objetivo aqui não é ganhar a discussão, mas sim restaurar a relação, a comunhão. Nossa, a diferença é gigantesca, né? De um lado você tem o tribunal focado em veredito, em ter um vencedor e um perdedor. Do outro, uma conversa focada no diálogo e em restaurar o que foi quebrado. A tese defende que essa distinção é a chave de tudo para a gente finalmente decifrar o verdadeiro sentido daquele texto. Certo. Então agora, com essa nova lente em mãos, a lente do Hib, a gente pode voltar e reexaminar as evidências, ou seja, aqueles passos de Mateus 18, e ver como a história toda muda de figura. O que a tese nos propõe é um exercício. Reler cada um daqueles passos com um novo objetivo em mente. Não mais o julgamento, mas a reconciliação. E quando a gente faz essa troca, o sentido de cada etapa se transforma. Elas deixam de ser um processo quase judicial para se tornarem tentativas cada vez mais amplas de curar um relacionamento ferido. Olha só como a coisa toda muda. O passo 1, confrontar em particular, deixa de ser uma acusação e vira um convite para conversar. O passo 2, trazer testemunhos, não é mais para provar um ponto num julgamento, mas sim para ajudar na mediação, para que a conversa flua. O passo 3, contar para a comunidade, vira um pedido de ajuda de todo mundo para cicatrizar aquela ferida. E o passo final, aquele que parecia tão duro, deixa de ser uma sentença de exílio para sempre e se torna um reconhecimento triste de que, por enquanto, a comunhão se quebrou. Mas veja bem, deixando sempre a porta aberta para um reencontro no futuro. Tá, mas e aí? Por que tudo isso é tão importante?
A tese do Lourenço argumenta que essa nova forma de ler o texto tem consequências enormes, não só para entender um escrito de 2000 anos atrás, mas principalmente para a forma como a gente lida com nossos conflitos hoje em dia. As conclusões que a pesquisa traz são realmente muito fortes. A primeira é que o objetivo de todo esse processo é, na verdade, garantir que ninguém se perca no caminho. A correção fraterna, nesse novo olhar, busca salvar o outro. E o ato de perdoar salva a gente mesmo, quem está perdoando. Isso tira completamente o foco de simplesmente seguir regras institucionais e coloca toda a energia na restauração das relações. E é importante lembrar que toda essa análise, essa nova perspectiva, vem da fonte que está na tela. A tese de doutorado, que conseguiu jogar uma luz totalmente nova sobre essa sabedoria antiga. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente levar e refletir. Nos nossos próprios conflitos no dia a dia, como é que a gente age? Será que a gente monta um tribunal procurando um culpado e um veredito? Ou será que a gente busca o outro caminho, que talvez seja mais difícil, mas infinitamente mais transformador? O caminho da reconciliação.